Alma Econômica, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos e resolveu estudar economia, ou então olá Homo Sapiens, se você for uma pessoa com sanidade. Estamos aqui na primeira edição do podcast da Economia Mainstream. Eu sou o João Pedro Freitas, graduando em Economia na USP, e hoje aqui para falar um pouquinho sobre a diferença entre mainstream ortodoxo e neoclássico, a gente tem Lucas Favaro, mestrando em Economia na FEA USP. Boa noite, pessoal. Gabriel Ferraz, graduando em Economia na FEA USP. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja lá que horas que você estiver ouvindo isso. Como eu já adiantei, o tema desse podcast vai ser a diferença entre ortodoxo, mainstream e neoclássico. São termos que a gente frequentemente, num debate econômico ou num debate que tangencia a economia, a gente usa como se fossem termos intercambiáveis, só que não é bem assim. Gabriel, por favor, você consegue me explicar qual que é a diferença exata entre esses três termos e por que a gente não pode usar eles como termos intercambiáveis? Claro, bom. Essa distinção que eu vou seguir é baseada no artigo do Changing Face of Mainstream Economics, do David Colander, que presidiu a American Association of History, uma coisa assim. Foi um desses presidentes das associações de história em algum jornal importante lá nos Estados Unidos. A ideia seria assim: mainstream, ele representa basicamente o conjunto complexo e diverso das ideias que estão sendo defendidas pelos membros dominantes dos principais jornais, organizações e instituições da economia. Então, eles representam a fronteira da pesquisa na economia. O mainstream é o que está sendo feito na fronteira, onde está sendo guiada por essas pessoas dominantes. Então, está muito associado com essa questão sociológica de serem um grupo de pessoas específicos e está relacionado ao impacto. O mainstream estaria associado a essa questão sociológica e não metodológica, per se, porque tem pessoas marxistas que não são participantes do mainstream, que, por exemplo, podem seguir uma metodologia que a gente pode chamar de mainstream, que é fazer modelos, aplicar econometria, mas mesmo assim a gente não considera esses marxistas como mainstream por uma questão puramente sociológica. Ortodoxo, então, seriam as ideias que ficam. Basicamente, aquilo que acaba sendo incorporado e virando consenso, por assim dizer, e acaba sendo introduzido nos livros textos, é aquilo que vira ortodoxia. Então, geralmente, mainstream é feito por ortodoxos, mas eles geralmente, como na fronteira de pesquisa de qualquer ciência, o serviço deles é empurrar essa fronteira cada vez mais para longe. Ou seja, esses membros, eles também tem um quê heterodoxo no sentido de querer inovar e querer colocar novas respostas. O ortodoxo, um conjunto estático de ideias, ou escola de pensamento presente, e mainstream é um conjunto diverso, não estático, de pessoas testando ideias que estão nos principais centros de pesquisa, querendo inovar, querendo empurrar a fronteira da pesquisa. E neoclássico, geralmente as pessoas tendem a associar com uma escola de pensamento. Tem dois jeitos de a gente pensar neoclássico. Ou ele é a ortodoxia é um neoclássico. Geralmente quem faz isso são as pessoas que se opõem à ortodoxia, que eles querem dar um rótulo para pegar esse conjunto de ideias do mainstream e aquilo que acabou ficando ortodoxo, colocar numa caixinha e dizer, a gente é contra isso. Então os marxistas fariam isso, por exemplo, eles são contra os neoclássicos. Mas tem outro jeito de pensar o neoclássico, que diz respeito a uma escola de pensamento bem específica na história do pensamento econômico, que durou de 1870, 1890 até 1930. Aconteceu depois da Revolução Marginalista, antes da Revolução Keynesiana. Novamente, mainstream é algo complexo e dinâmico por pessoas dominantes fazendo pesquisa, avançando a fronteira de pesquisa. Ortodoxo é aquilo que ficou, um conjunto estático de ideias. Neoclássico seria essa escola de pensamento bem datada no tempo ou pode ser representada como a totalidade da ortodoxia. Depende do interlocutor. Quem que tá falando geralmente vai ditar o que é neoclássico. Entendido. A gente já percebe que essas definições, elas têm um quê muito histórico. A gente precisa entender o contexto em que elas surgem para entender exatamente o significado delas, e ela vai depender também do contexto em que ela está sendo debatida, né? Como você mencionou, a questão dos neoclássicos. Antes da gente dar prosseguimento e falar um pouquinho mais sobre essa questão histórica, você consegue dar algum exemplo de algo que recentemente era heterodoxia e acabou se tornando parte da ortodoxia por ter se tornado consenso dentro da comunidade científica? Posso dar dois exemplos. Um exemplo clássico é o artigo de 1973 do George Arkeloff sobre informação assimétrica, que é o artigo The Market for Lemons.
e eu não lembro o subtítulo, mas de qualquer forma. Ele é um artigo heterodoxo para a época, no sentido que ele está propondo uma tese de informação assimétrica, algo que até então era visto com maus olhos, porque os modelos presentes, o modelo de competição perfeita, até os modelos de competição imperfeita e monopolística e do Chamberlain e de outros, eles dependiam ou pressupunham informação completa. Então, ao propor um modelo de informação assimétrica, informação imperfeita, você está, por construção, sendo heterodoxo, porque você está criticando, está propondo algo diferente da ortodoxia. Mas é um modelo, hoje em dia, amplamente aceito. Qualquer aluno de Micro 2 vai ter algum momento do curso de informação assimétrica, principalmente em relação a salários. E outro exemplo seria da nova escola institucional, que por volta dos anos, acho que 80, 90 mais ou menos, não lembro exatamente, com os trabalhos do North, do Coase também, muito inspirado no trabalho do Coase, e do Asimov, já no começo dos anos 2000, eles propunham olhar para o crescimento econômico a partir de um viés institucionalista, mas não um viés institucionalista histórico de 1920. Eu sei que isso vai confundir um pouco a mente, mas tinha uma visão histórica institucionalista passada, e tem essa nova, por isso que é nova história institucional, começo dos 80, 90, 2000, assim, esse período bem longo do tempo, que, como eu disse, como é uma nova visão, é heterodoxo por excelência. Mas, por conta da grande pesquisa empírica, do grande acúmulo de evidência, foi cada vez se agrupando a ortodoxia e sendo parte do mainstream moderno, assim. Praticamente todos nós somos novos institucionalistas. Muito obrigado. Resumindo o que o Gabriel acabou de falar, duas contribuições que a gente pode pensar que até pouco tempo eram heterodoxia e acabaram sendo incorporadas à ortodoxia são modelos de informação assimétrica dentro da microeconomia, que vão ser modelos mais complexos, né, mais próximos da realidade ao lidar com esses problemas de informação assimétrica, e a nova economia institucionalista, que é uma escola que vai estudar a causa do desenvolvimento dos países, porque nações são pobres, porque nações são ricas, que nos anos 80 era uma nova linha de pensamento, era algo novo, proposto pelo Douglas North e inspirado no trabalho do Ronald Coase, e ao decorrer do tempo foi sendo gradualmente incorporada à ortodoxia por conta do acúmulo de evidências empíricas de que o pessoal estava certo, que eles estavam fazendo um bom trabalho, que era um modelo interessante. Agora, partindo para essa questão histórica. Quando a gente fala neoclássico, a gente tem uma junção de dois elementos aqui, clássico e neo. Então a gente está pressupondo que veio alguma coisa antes disso. Então, Fávaro, você consegue me explicar o que era a escola clássica, o que ela representou para o pensamento econômico? Vou pontuar aqui uma anedota que eu lembrei agora, do que o Gabriel citou, o paper do Akerlof, né? Tem uma anedota, não sei se é verdadeira, mas dizem que o Akerlof, quando ele chegou pro editor do primeiro journal que ele escreveu o paper, ele ofereceu e o cara recusou, dizendo que se o paper dele estivesse certo, toda a economia teria que ser mudada a partir dali, entendeu? E aí ele recusou. E aí o Akerlof foi para outro periódico e acabaram aceitando, mas... E realmente ele estava certo, porque de fato mudou toda a economia, porque a literatura nos anos 70 de assimetria da informação e tal foi gigantesca. Colocando essa perspectiva histórica, se tem neoclássico, então antes teria que ter os clássicos. Quem são os clássicos? Dá para pontuar que os clássicos começaram em 1776 com a obra de Adam Smith, chamada, o meu inglês é péssimo, eu vou tentar falar aqui, o título completo é An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Então foi ele o primeiro a sistematizar o pensamento econômico da época e introduzir novas ideias. Quer dizer que antes dele não tinha ideias a respeito da organização econômica? Tinha, óbvio que tinha. Na verdade, naquele texto do Gabriel, um excelente texto, em que o nosso podcast está se baseando, ele coloca lá que um dos primeiros, se não o primeiro, a escrever e formular ideias sobre economia ainda foi um cara da Grécia Antiga chamado Xenofonte. Então, desde a Grécia Antiga, desde Xenofonte, passando por Aristóteles, e a palavra economia, inclusive, tem origem do grego. Tem origem da palavra grega oikonomia, e ela designava assuntos relacionados à gestão patrimonial e administração pública. Então, ao longo da história, de forma recorrente, tiveram pensadores que escreveram sobre tanto a economia doméstica quanto a economia das relações públicas e assim por diante. E aí tem os pensadores da Idade Média e tudo mais, a escola de Salamanca e assim por diante. Tem a escola mercantilista, que pensava que economia era um sinônimo de
balança comercial positiva, superávit na balança comercial e tudo mais. Os fisiocratas fizeram importantes contribuições, os dois principais nomes são Turgot e Quesnay. Turgot já vem com uma ideia mais ou menos desenvolvida da importância sobre a divisão de trabalho. O Quesnay ele fez aquele famoso trabalho sobre a economia circular, no Economic Table, de 1758, porém, o primeiro autor a sistematizar a economia de fato é o Adam Smith. Então, por isso que ele é considerado o pai da economia, e é a partir dele que vem a economia clássica. Na minha opinião, os grandes 5 nomes da economia clássica são o Smith, o Thomas Malthus, o Ricardo, o John Stuart Mill e o Karl Marx. Então, ao longo de um período de cerca de 100 anos, vários autores surgiram. Esses são os 5 principais, e a gente pode sintetizar as ideias da economia clássica, assim, de forma breve, em, creio que 2 principais ideias. Ou 3, vamos colocar 3. Primeiro, o que é economia? Economia é o estudo da produção, de como a produção é distribuída. Então, existe a produção e ela tem que ser distribuída de alguma forma. A forma como se produz é uma questão da engenharia, entendeu? Mas, a partir do momento que se produz, aí tem a distribuição. E a distribuição se dá, aqui vem a segunda ideia, a partir de classes. Então, existe a classe dos capitalistas, a classe dos assalariados, dos trabalhadores e a classe dos arrendatários, dos donos de terras. A produção ela é dividida entre essas 3 classes. Porém, como liga dessas 2 ideias, tem que ter a ideia de valor. Qual a origem do valor? O que dá valor aos bens produzidos? E aí que vem a ideia de valor-trabalho, que a origem do valor está no trabalho. E o ápice dessa ideia vai ser a teoria do valor-trabalho, desenvolvida principalmente por Karl Marx. Veio antes dele também Davi Ricardo. Tem essa ideia de maneira, pelo menos rudimentar em Adam Smith, mas a ideia básica é que a origem do valor está no trabalho. Então, quanto mais trabalho você coloca em uma mercadoria, mais valor aquela mercadoria vai ter. Aí vem os neoclássicos, a partir dos marginalistas. Antes da gente chegar nos neoclássicos, vamos sintetizar tudo isso. O estudo da ação econômica é algo que vem desde a Grécia Antiga, mas os primeiros a sistematizar o estudo da economia foram os clássicos, que são Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e John Stuart Mill. A gente poderia citar outros, poderíamos citar o Sênior, o Cest, Jean-Baptiste Cest e vários outros, mas creio que esses sejam os 5 principais. E o corpo de pesquisa definido dentro dessa escola clássica era, primeiro, o estudo do que era a produção, não de como a produção se dá, mas de como ela era distribuída, e associando a essa ideia de como a produção era distribuída e, enfim, do que ocorria na produção, a gente tinha a ideia de classes, né? Capitalistas, proletários e arrendatários, né? Donos de terra. E, além disso, o que ligava essas ideias era a ideia do valor advir do trabalho. E aí a teoria valor-trabalho ela vai ser desenvolvida pelo Marx, pelo Ricardo, e já tinha rudimentos dela no Smith. Isso, o ápice vai ser do Marx. Eu diria que as conclusões lógicas, digamos assim, vêm do Marx, porque é o Marx que dá as últimas conclusões lógicas dessa teoria, que aí vem a ideia de mais-valia, porque se todo valor vem do trabalho, então só quem produz valor é quem trabalha. E quem produz o capital? Os trabalhadores. Os capitalistas são donos do capital, mas quem produz são os trabalhadores, e quem trabalha para produzir bens finais também são os trabalhadores. Então, no fim, todo valor vem dos trabalhadores. Quer dizer que o valor que outras classes se apropriam logicamente, só podem ser exploração dos trabalhadores. Então tem essa ideia, que vai ter o seu ápice, digamos assim, em Marx. Porém, basicamente vamos fazer uma analogia aqui. Os clássicos, eles consideravam o bolo já dado. Digamos que a economia é o bolo completo. E eles diziam o seguinte, não, a produção do bolo é um problema de engenharia. Isso a gente deixa para os engenheiros, a gente estuda como o bolo é distribuído. A evolução marginalista, que vai acontecer entre 1871 e 1874 nas obras de 3 pensadores. Um inglês chamado William Stanley Jevons, em sua teoria The Theory of Political Economy. Um austríaco chamado Karl Menger, também em 1871, o livro chamado Princípios de Economia, ou Principles of Economics, em inglês, em alemão. Die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. E um francês, Léon Walras, que escreveu seu livro em 1874, em francês. Éléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale. Mas se formos para traduzir para português, é elementos da economia pura, algo assim.
Então, esses 3 pensadores, esses 3 economistas vão chegar e vão dizer, não, peraí, o bolo ele não está dado. O estudo da economia é justamente o estudo de como o bolo se forma. E como que o bolo se forma? A partir do valor subjetivo. Essa é a grande ideia dos marginalistas. O valor, ele não está no trabalho que é posto nas mercadorias, mas sim dentro da cabeça das pessoas. Então, as pessoas, elas valorizam o bem final, e a partir dessa valorização do bem final, é que a precificação de todos os fatores de produção e todos os bens intermediários na produção desse bem final é dado, entendeu? E a partir daí, que aí sim vem a renda de cada classe social. Na verdade, os neoclássicos nem vão trabalhar com classes sociais, mas eles vão dizer o seguinte: essa ideia ela foi aprimorada principalmente com John Bates Clark, que ele vai dizer o seguinte: cada dono do fator de produção vai receber a distribuição marginal que esse fator contribuiu para o bem. Entendeu? Então, os donos de capital, eles vão receber a produtividade marginal do capital, em forma de lucro. Os trabalhadores vão receber, o salário que eles vão receber vai igualar, o salário real vai igualar a produtividade marginal dos seus fatores, que são o trabalho, obviamente. Então, eles vão trabalhar com essa ideia de que o valor, ele está na cabeça das pessoas, ele é subjetivo, e a partir das pessoas valorizando o bem final, o bem que elas vão consumir, e os serviços que elas vão consumir, que vai se dar toda a precificação ao longo da cadeia produtiva. E, além disso, o valor ele se dá na margem. Ou seja, as pessoas, elas sempre comparam com aquilo que elas já têm, entendeu? Então, elas vão ver o custo de oportunidade de consumir um bem a mais ou um serviço a mais, e elas sempre vão analisar na margem. É daí que vem a ideia de marginalismo. Por isso que o nome é revolução marginal, porque a utilidade marginal de um bem ou de um serviço vai ser ponto central, vai ser objeto central no estudo dos marginalistas. E eu vou citar uma citação aqui rapidinho do John Hicks, que está lá no texto que o Gabriel colocou, uma citação de um artigo dele de 1976 chamado Revolutions in Economics, que ele sintetiza de forma brilhante a diferença no pensamento clássico e neoclássico. Ele diz o seguinte: é claro que não há dúvida de que a troca é uma característica básica da vida econômica, pelo menos em uma economia livre, ou o que o Marx teria chamado de economia capitalista. Nenhum dos economistas clássicos teria negado isso, mas enquanto os clássicos olhavam para o sistema econômico principalmente do ângulo da produção, o catalaxista, ou seja, o marginalista, olhava principalmente para o lado da troca. Era possível, eles descobriram, construir uma visão da vida econômica a partir da teoria da troca, como os clássicos haviam feito a partir do produto social. Era uma visão bem diferente. Ou seja, essa visão sintetiza os neoclássicos. Eles olhavam para a troca em si. Já os clássicos olhavam para a distribuição da produção. Qual a diferença metodológica entre os dois? Como os clássicos realizavam seus estudos? Eles estavam mais próximos da filosofia, ou então mais próximos da sociologia? Já tinha algum grau matemático? Para os neoclássicos, a mesma pergunta: mais próximos da filosofia, da sociologia, ou então já tinha algum grau de formalização? A Revolução Marginalista, ela gerou 3 vertentes: a vertente inglesa, a francesa e a austríaca. A inglesa, proveniente do William Stanley Jevons, ela trabalhava muito com gráficos e principalmente com análise de equilíbrio de um mercado em específico. Então, primeiro o Jevons, depois o Marshall, eles vão trabalhar muito com um mercado específico. Então, eles vão olhar para um mercado específico. E já há uma utilização do cálculo, porque você pensa na margem, logo você pode utilizar o cálculo infinitesimal. Então, já há essa matematização na vertente inglesa. A vertente austríaca, por outro lado, ela vai trabalhar com raciocínio dedutivo, lógico, mas vai trabalhar principalmente na base da prosa. Então não vai gostar muito de trabalhar com gráficos nem com matemática. Já a vertente francesa é extremamente matematizada e ela vai trabalhar principalmente com equilíbrio geral. Por isso que eu creio que a vertente que mais deu frutos em termos de programas de pesquisa foi a francesa, porque hoje a análise de equilíbrio geral ela é onipresente na economia e ela começou justamente nessa vertente que vai dizer, não, existe esse mercado aqui. Só que algo que acontece nesse mercado vai reverberar por toda a economia, em todos os demais mercados, entendeu? Porque, por exemplo, se o preço de um produto aumenta, os indivíduos vão comprar mais esse produto, logo vai sobrar menos renda para comprar de outros produtos. Então, o aumento do preço desse produto vai afetar todos os demais mercados. Então, essa é a questão mais metodológica, só que tanto os ingleses quanto os franceses quanto os austríacos, eles ainda, em termos metodológicos, eles trabalhavam com a dedução tanto quanto os clássicos. O texto clássico dos clássicos, que traduz a metodologia, é um texto do John Stuart Mill, de 1836, chamado Sobre a definição da economia política e o método da investigação própria dela. Ele vai dizer o seguinte: as ciências naturais devem ser estudadas a partir da indução. Elas não são tão complexas, assim você consegue isolar efeitos
quais são as causas que geram determinado efeito. Porque elas não são tão complexas, ele construiu um sistema lógico lá e tal, ele fez um conjunto de regras de como você derivar uma causa de determinado efeito a partir de regras lógicas. Então ele vai dizer só que esse sistema de indução é próprio para as ciências naturais, só que não para as ciências sociais, especificamente para a economia. Porque a economia é muito complexa e existem muitas causas. Portanto, o modo correto de estudar a economia é a partir da dedução e a partir da introspecção. Você vai pensar e a partir do pensamento, da introspecção, você vai gerar relações gerais econômicas. Isso vai estar muito presente no trabalho do Menger. Essa ideia vai estar presente no método Streit, no debate dos métodos que vai acontecer entre os historicistas alemães e os austríacos. Mas esse é um debate mais paralelo a isso que a gente está fazendo, então eu não vou entrar muito, mas os historicistas defendiam análises históricas, uso de dados e tudo mais, analisar mercado em específico, eles eram muito contra leis gerais abstratas da economia. Já os austríacos eram dedutivistas, eles diziam, existem leis gerais. Sim, existem leis gerais, existe a chamada similitude formal da economia. Inclusive, o Gabriel Ferraz fez um vídeo no canal dele do YouTube, já estou recomendando aqui também. Quem quiser entender o que é a similitude formal da economia, assista esse vídeo, que diz o seguinte: existem conceitos gerais que servem para todo o tempo e todo espaço de toda a sociedade. Então, tanto uma sociedade tribal, quanto um indivíduo sozinho, vivendo numa ilha, Robinson Crusoe, quanto uma sociedade complexa, esses conceitos econômicos vão permear todas essas sociedades. Os neoclássicos, em termos assim metodológicos, eles não vão fugir muito dos clássicos. Eles vão ser dedutivistas. Vai começar a mudar um pouco, vai começar a ter a ideia de ter um aspecto mais hipotético dedutivo, ou seja, de testar teorias a partir da econometria, mas aí só vai ser nos anos 50, 60, 70, mas até então se trabalha muito com essa ideia de dedutivismo dentro da economia. Antes da gente partir para como a economia se tornou uma ciência extremamente formalizada, ali nos anos 50, 60, 70, vamos recapitular o que a gente falou até agora. Então, a divisão entre clássicos e neoclássicos se dá a partir da Revolução Marginalista e é uma diferença principalmente de corpo de pesquisa. Enquanto os clássicos, eles vão estudar a produção, estudar como a produção é distribuída. Os neoclássicos, eles vão se dar, a ótica de pesquisa deles se dá a partir da troca, se dá a partir de como as trocas ocorrem, como elas interagem, assim, dando forma à vida econômica. A Revolução Marginalista, que deu origem aos neoclássicos, podem ser divididas em 3 vertentes. A inglesa, que trabalha muito com a análise gráfica, que trabalha muito com as intuições que a gente vai ter utilizando o gráfico de oferta e demanda, etc. A francesa, que vai trabalhar um pouco mais com análise mais formalizada, e a austríaca, que vai trabalhar com algo muito próximo da metodologia que os clássicos tinham, que é uma metodologia dedutiva, que vai partir muito da prosa, parte muito do discurso. Entendendo isso, entendendo em que estado a economia está ali nos anos 30, o que levou a economia se tornar uma ciência tão formalizada quanto a gente vê hoje, uma economia que usa coisas próximas da matemática pura? Ao meu ver, os 2 principais responsáveis por essa mudança drástica que a economia passou foram John Hicks e Paul Samuelson. O John Hicks, primeiro, antes fazendo um parênteses aqui, a gente vai deixar para falar de macro, mais especificamente, em outro podcast. Então, aí que a gente vai falar de Keynes, do Friedman, Lucas e assim por diante. Aqui a gente vai tratar mais da micro mesmo. Então, o primeiro dos grandes formalizadores da economia foi John Hicks, com seu livro clássico, no sentido de ser um magnum opus, uma coisa assim histórica, de 1939, chamado O Valor e Capital. E ele pegou vários e vários insights, desde os clássicos, os neoclássicos, Marshall, Pigot, o próprio Hayek, que era um tutor dele na London School of Economics. Enfim, ele juntou várias e várias ideias, ideias de equilíbrio geral, tudo mais, e formalizou elas no livro Valor e Capital de 1939. Outro grande formalizador foi o Paul Samuelson, no livro de 1947, chamado Foundations of Economic Analysis. Ele também vai formalizar várias e várias ideias, e a principal formalização dele vai ser no seguinte sentido: a economia, ela trabalha com as pessoas, os agentes, tentam alcançar os seus fins mediante meios escassos. O Paul Samuelson vai formalizar isso a partir do seguinte ponto de vista: ele vai dizer que os agentes, eles maximizam uma função utilidade sujeita a um conjunto de restrição. Então, são problemas de otimização, tanto estática quanto dinâmica.
Então essa ideia que o Samuelson ele vai trazer, vai pegar conceitos de física, termodinâmica e tal, ele vai trazer para a economia. E meio que paralelo a isso, só que um pouco mais tarde, nos anos 50, vai vir os trabalhos de equilíbrio geral, principalmente na figura de dois nomes, Arrow e Debreu. Eles vão pegar tantos trabalhos que foram feitos a partir do Menger, depois Pareto, Baroni e tal. Nos anos 30 vai ter o Colóquio de Viena, liberado pelo Menger, filho do Menger austríaco, que fez a Revolução Marginalista. Vai ter o Walde, o John von Neumann e tal, no Colóquio de Viena, nos anos 30, porém, o início, digamos assim, do Programa de Pesquisa de Equilíbrio Geral vai se dar com Arrow e Debreu, principalmente no artigo de 1954, chamado Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Paralelo a isso, no mesmo ano também o Lionel Mackenzie vai também postular ideias parecidas com essas, e nesse paper eles vão fazer o seguinte, eles vão dizer que existe um vetor de preços para qualquer conjunto de preferências e tecnologias que existem. Aí eles postulam determinados axiomas, mercados completos, informação perfeita, competição perfeita e informação perfeita também, assim por diante. Então, a partir desses axiomas, eles vão dizer, não, existe sim um vetor de preços que equaliza oferta e demanda em todos os mercados. Ou seja, todos os mercados chegam em um equilíbrio. Desde o Bauhaus, ninguém nunca tinha provado que isso era uma possibilidade teórica. E eles conseguiram provar. E a partir disso, abriu uma agenda de pesquisa gigantesca que tem até hoje. A metodologia deles vai ser de tentar axiomatizar a economia. Então, eles vão partir de determinados axiomas e vão falar, não, com esses axiomas eu vou deduzir determinados lemas e teoremas e assim por diante. Então, eles vão trabalhar muito com isso. E isso vai adentrar em vários ramos da economia, e creio que o principal livro que tenha sintetizado essas ideias do Arrow, do Debreu, do Mackenzie, o pessoal da Coolidge Commission e tudo mais, vai ser o livro de 1959 do Debreu, chamado Teoria do Valor, uma análise axiomática do equilíbrio econômico. Então, esse tipo de estudo é o principal hoje na economia. Você pega um conjunto de axiomas, podem ser mais restritivos, menos restritivos e tal, e você vai trabalhar em cima desses axiomas e ver quais são as deduções que você consegue fazer a partir desses axiomas. Então, foi a partir disso, principalmente, eu diria, 4 ou 5 nomes, Hicks, Samuelson, Arrow e Debreu, vários outros, né, von Neumann, o Karl Menger, filho do Karl Menger da Revolução Marginalista, o Abraham Walde, o Malin Walde, Edmond Malin Walde, enfim, vários nomes vão fazer essa revolução axiomatizante da economia. Acho que deu para entender como a economia chegou em parte do estado que é hoje, né? Bom, só fazendo um resumo rápido, né, para finalizar bem esse cast. Quem começou com a formalização, trazendo a economia para uma matemática mais próxima de uma matemática pura, foi principalmente o John Hicks no livro Valor e Capital. Isso, foi o primeiro, eu diria que foi o primeiro. O Marcos Lisboa, ele costuma dizer o seguinte, ele faz uma separação bem interessante entre clássicos e modernos dos economistas, porque ainda na ideia de retórica, né, trabalhando com retórica, o Keynes, ele dizia que clássico era todo mundo que veio antes dele, então Piaget era um clássico, por exemplo, para Keynes. Então, trabalhando com essa ideia, eu diria que o Lisboa está certo quando ele diz que Hicks, por exemplo, é o primeiro dos modernos. Quem está dizendo isso sou eu, não foi ele, mas eu diria que Hicks é o primeiro dos modernos, depois dele Samuelson e assim por diante. E eu diria que Hayek e Keynes foram os últimos dos grandes clássicos. Depois deles, que começou a formalização no final dos anos 30 e a partir dos anos 40 e principalmente 50. Então eu acho que essa separação entre clássicos e modernos é uma separação que para mim faz bastante sentido. A gente percebe uma diferença clara quando a gente pega uma obra do Keynes ou do Hayek, que vai se valer muito da prosa, muito de um raciocínio dedutivo, e compara isso com o que está sendo produzido na fronteira hoje, que vai se valer muito dos modelos que você descreveu. Modelos que vão partir de determinados axiomas e chegar nas conclusões contidas dentro desses axiomas. Com certeza. Bom, com essa digressão um pouco maior sobre a metodologia da economia, de como a gente pode fazer uns paralelos com outras áreas, eu gostaria de levar esse podcast para o encerramento, né? A gente já está batendo uns 40 minutos de gravação e eu imagino que o nosso ouvinte já está começando a ficar cansado de ouvir as nossas vozes, então, se vocês quiserem deixar um agradecimento, uma frase, enfim, para finalizar, esse é o momento. Foi um prazer estar compartilhando meu tempo, nosso tempo juntos. Eu sei que o tempo vale muito, então obrigado por isso. Lucas Fávaro.
Pessoal, muito obrigado por vocês ouvirem até aqui. Esse foi o primeiro dos podcasts. A gente vai procurar fazer um rodízio entre o pessoal. Eu creio que o João vai ser a figura constante dos podcasts, correto, João? Imagino que sim. Além dele, aí vai ter outras pessoas, que serão eu, o Gabriel e outros que a gente ainda tá vendo. Não vou confirmar o nome aqui, mas a gente vai fazendo isso. A gente vai procurar trazer nesse podcast vários temas. HPE, temas específicos de história econômica, enfim, assuntos atuais também. Falar da macro, que eu prometi antes, que falar da história da macro. A gente pode fazer um apanhado sobre econometria também, que nem foi falado nem foi tocado nesse podcast, mas econometria é super importante, a evolução da econometria a partir dos anos 50, 60. Enfim, tem muita coisa que a gente vai tratar ao longo dos episódios. Podem esperar por isso. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo cast.